Ela construiu um império com suor, dignidade e uma visão clara de humanidade. Ele, seu herdeiro, ascendeu ao topo, vestindo a coroa do poder, mas parecia ter se esquecido da essência que alicerçou tudo. Uma mãe, movida por uma preocupação profunda, adentra o universo da própria criação disfarçada, buscando uma verdade que ecoa nos cantos mais esquecidos. O que ela encontrará é uma amarga realidade, uma humilhação silenciosa que paira nas sombras do poder e da indiferença. Porque a justiça, às vezes, não se manifesta com gritos ou alardes. Ela se levanta em silêncio, dotada de uma força implacável que ninguém ousaria esperar. A pergunta permanece: o que exatamente a fundadora ouvirá e presenciará que a fará agir de forma tão imediata e decisiva? No coração pulsante de uma metrópole vibrante, onde arranha-céus competiam pelo olhar no horizonte, erguia-se a Futuro Tech, um gigante da inovação, com seus painéis de vidro reluzindo sob o sol da tarde e refletindo o azul do céu. Mais do que uma simples empresa, a Futuro Tech era um verdadeiro ícone, sinônimo de tecnologia de ponta, progresso audacioso e um futuro promissor, irradiando uma aura de sucesso e prosperidade para o mundo exterior. Suas campanhas de marketing prometiam um ambiente inovador e inclusivo, um verdadeiro paraíso corporativo. Mas em seus corredores meticulosamente limpos e nos escritórios climatizados, que outrora pulsavam com a energia de um propósito comum, algo sombrio começava a florescer, um descompasso entre a imagem pública e a realidade interna. O silêncio da noite, que deveria trazer a paz e o merecido descanso aos escritórios vazios após um dia de trabalho intenso, parecia carregar consigo um peso invisível, uma tensão quase palpável. A cada crepúsculo, quando as luzes dos monitores se apagavam e os últimos funcionários se dispersavam, o brilho da modernidade dava lugar a uma atmosfera pesada, onde a dignidade de alguns era gradual e impiedosamente esmagada sob o peso de um poder mal exercido, uma sombra crescente de desumanidade que se arrastava pelos alicerces da outrora próspera organização. Era um contraste inquietante que prenunciava algo maior, algo prestes a se desdobrar nos labirintos daquele império. A figura central e quase mítica dessa trama era Dona Clara Menezes, uma senhora de 65 anos, cuja pele negra, marcada por rugas finas, contava a história de uma vida inteira de lutas silenciosas, resiliência e vitórias conquistadas a pulso. Ela não era apenas a fundadora. Era a mente brilhante por trás de cada inovação, a alma que injetou propósito na Futuro Tech, a lenda viva que ergueu a empresa do nada, começando em uma pequena garagem e transformando-a em um colosso global, sempre com base em pilares inabaláveis de respeito mútuo, igualdade de oportunidades e uma cultura de valorização humana. Sua sabedoria era como uma bússola moral para a companhia. Seu único filho, Arthur Menezes, um jovem CEO de 35 anos, havia herdado o comando da vasta corporação. Com um currículo impecável, formado nas melhores universidades do mundo e com uma visão aguçada para os negócios, Arthur era, em teoria, o sucessor ideal. Contudo, em sua ascensão ao topo, ele parecia ter se desconectado da realidade diária dos funcionários, especialmente daqueles que sustentavam a base da pirâmide operacional. Longe dos luxuosos escritórios executivos no andar de baixo, onde o trabalho braçal era muitas vezes invisível aos olhos da alta gerência, vivia-se uma realidade contrastante, dura e cada vez mais opressora. Ali, no chão da fábrica e nos corredores da limpeza, a presença do supervisor de serviços gerais, Marcos, era uma constante ameaça. Ele era um homem de semblante carrancudo, dotado de uma rigidez que beirava a desumanidade, cujo poder sobre os trabalhadores de menor cargo era exercido com uma tirania sutil, mas constante.
Ao lado dele, a gerente de projetos, Bruna, uma jovem ambiciosa e com um futuro promissor, via os funcionários de limpeza não como indivíduos, mas como meros objetos descartáveis, peças intercambiáveis em uma engrenagem que ela acreditava ter o direito de controlar. A hierarquia, antes baseada no mérito e no esforço, havia se transformado em um abismo cruel entre o poder absoluto e a submissão forçada, onde pequenos sinais de injustiça, desrespeito velado ou exclusão eram a rotina diária. A empatia se esvaía, deixando claro quem estava prestes a ser desafiado por uma força que eles mal imaginavam. O ponto de inflexão decisivo nessa trama de poder e desumanidade veio quando Dona Clara, sentindo um desconforto crescente e preocupada com os rumores que chegavam a seus ouvidos sobre a rápida e alarmante mudança de cultura dentro da empresa que ela havia construído com tanto carinho, decidiu que era hora de agir. Ela precisava ver com os próprios olhos, sentir na própria pele. Assim, com um uniforme simples de faxineira, desbotado pelo tempo e pelo uso, e um nome falso, Olivia, que lhe conferia um anonimato quase perfeito, ela mergulhou na rotina exaustiva dos trabalhadores mais invisíveis de sua própria companhia. Numa noite em que a empresa estava quase deserta, enquanto ela polia o brilho de um corredor que parecia infinitamente longo, Marcos, o supervisor de voz áspera e presença intimidadora, a confrontou. Seus olhos se estreitaram em desdém. Olivia, você é nova aqui, não é? Deixe-me deixar algo bem claro. Não pagamos velhos para serem lentos. Se não conseguir ver meu reflexo nesse chão, brilhando como um espelho, então nem precisa voltar aqui amanhã. Antes que Dona Clara pudesse sequer respirar fundo, ele, com um gesto calculado de pura arrogância, derrubou um copo de café recém-passado, ainda quente, bem no piso que ela acabara de deixar impecável. A mancha escura e viscosa se espalhava lentamente sobre o piso claro, mas a dor que Dona Clara sentiu era muito maior. Uma pontada aguda de humilhação pública que atravessou sua alma. O sangue de Dona Clara gelou nas veias. Sua mente fervilhava com a indignação, mas ela manteve a compostura imposta por seu disfarce. Sem uma palavra, ela se curvou, pegou o pano e começou a limpar a sujeira, sentindo cada fibra de sua alma clamar por justiça, enquanto a raiva silenciosa se misturava à determinação inabalável de expor a podridão que se instalara em seu legado. A cena de desrespeito, infelizmente, não foi um incidente isolado. Ela se repetiu, com uma crueldade ainda mais acentuada dias depois. Enquanto Olivia, a nova faxineira anônima, dedicava-se à meticulosa tarefa de limpar a sala de reuniões principal, um espaço que um dia fora palco de suas maiores conquistas como CEO, Bruna, a gerente de projetos, entrou no ambiente, esbanjando sua habitual postura de superioridade, acompanhada por um grupo de subordinados que a seguiam como sombras. Os olhos de Bruna se fixaram em Olivia, e um sorriso desdenhoso brincou em seus lábios. Ainda por aqui, Olivia, sua lentidão está atrapalhando nossa reunião crucial, disparou ela, com uma voz carregada de impaciência e desdém. De repente, sem qualquer aviso ou provocação, com um movimento brusco e calculado, Bruna levantou a mão e desferiu um tapa no rosto de Olivia. O som seco ecoou na sala de reuniões, quebrando o silêncio com uma violência inesperada. Olivia cambaleou para trás, atingida, suas ferramentas de limpeza caindo no chão com um baque surdo, espalhando-se aos seus pés. O choque do golpe e a humilhação pública a deixaram momentaneamente paralisada. O silêncio que se seguiu à agressão foi ensurdecedor, denso, preenchido apenas pela respiração tensa dos presentes. Ninguém dos funcionários de Bruna ousou intervir. Os olhares estavam baixos, o medo palpável, uma cumplicidade silenciosa que feria ainda mais do que o tapa. A dor física era mínima, comparada à humilhação lancinante de ser agredida na própria empresa que ela, Dona Clara, havia construído do zero, com tanto suor e dedicação.
A água escorreu pelo seu rosto, não mais do copo de café derramado, mas das lágrimas silenciosas que se misturavam à raiva contida e à tristeza profunda por ver o que sua empresa havia se tornado. A solidão daquele momento era avassaladora, esmagadora, mas paradoxalmente foi nesse abismo de dor que uma chama de determinação inabalável se acendeu em seu interior, prometendo uma reviravolta. Se essa cena te revoltou tanto quanto me revoltou, curta este vídeo e se inscreva. A reviravolta ainda vai te surpreender. Aguarde. Nos dias que se seguiram à agressão e à humilhação, Dona Clara, sob o manto discreto de Olivia, continuou sua jornada silenciosa pelos corredores da Futuro Tech. Cada insulto proferido por Marcos, cada gesto de desprezo vindo de Bruna e até mesmo cada olhar indiferente e apressado dos colegas gerentes que passavam por ela como se fosse invisível, só servia para solidificar ainda mais sua inabalável decisão. Ela não estava mais apenas observando passivamente. Cada varrida de vassoura, cada pano passado, cada canto limpo era um ato de coleta de provas. Ela estava tecendo, de forma metódica e quase imperceptível, uma rede invisível de informações, acumulando evidências que seriam irrefutáveis. A senhora que um dia esteve no topo do poder corporativo, decidindo o destino de milhões e traçando o futuro da tecnologia, agora, com as mãos calejadas pelo cabo do esfregão e o cheiro de produtos de limpeza impregnado em suas roupas, estudava os movimentos da empresa de baixo para cima. Ela percebia os detalhes que antes lhe eram invisíveis, as rachaduras nas paredes da ética corporativa. Dona Clara notou a forma cínica como o sistema de denúncias internas era sistematicamente ignorado, como as reclamações e súplicas dos funcionários de limpeza eram simplesmente arquivadas sem qualquer investigação, e como a verdadeira meritocracia havia sido pervertida e substituída por um culto à arrogância e à subserviência, onde a bajulação era mais valorizada que a competência. Arthur, seu único filho, o jovem CEO que ela havia preparado para o mundo dos negócios, estava completamente alheio a tudo isso. Mergulhado em sua rotina de reuniões de alto nível, cercado por relatórios complexos e análises de mercado, ele vivia em uma bolha de sucesso aparente. Não desconfiava minimamente que a verdadeira alma de sua empresa estava sendo corroída por dentro, uma doença silenciosa que ameaçava o legado de sua família. E muito menos imaginava que a faxineira discreta que ele mal notava nos corredores, a senhora de olhar cansado e movimentos lentos, era na verdade a guardiã esquecida de seu império, a força motriz original que, em silêncio, preparava uma reviravolta que abalaria os alicerces da Futuro Tech. A semente da mudança estava plantada e ninguém, exceto Dona Clara, sabia o quão perto ela estava de florescer. O momento do reencontro, tão temido por alguns e ansiosamente esperado por outros, chegou inesperadamente, com a gravidade de um tribunal silencioso. Dona Clara, agora de volta à sua identidade de matriarca fundadora, convocou uma reunião de emergência que reuniu todo o alto escalão da Futuro Tech. A sala de conferências, usualmente um palco de discussões sobre números e projeções, estava agora carregada de uma tensão palpável. Arthur, seu filho, estava presente ao lado de Marcos e Bruna, todos trajando seus impecáveis ternos e tailleurs, exibindo sorrisos confiantes que logo se desvaneceriam. Dona Clara, sem o disfarce de faxineira, sentou-se à cabeceira da mesa, e sua presença preencheu o ambiente com uma autoridade que há muito não era sentida. Ela não precisou erguer a voz, nem exibir qualquer sinal de raiva explícita. Sua calma era, por si só, uma força avassaladora. Com uma serenidade que beirava o perturbador, ela começou a projetar no telão uma série de vídeos e gravações de áudio. As imagens e vozes que surgiram eram cruéis e inegáveis.
Em um clipe, Marcos humilhava Maria, uma jovem faxineira imigrante, com palavras cortantes. Em outro, Bruna, a gerente de projetos, era vista desferindo um tapa no rosto de Olívia, a própria Dona Clara disfarçada. Conversas telefônicas gravadas entre Carla, a diretora de RH, revelavam seu completo descaso com as denúncias de assédio e a sistemática negligência em relação ao bem-estar dos funcionários. Os sorrisos nos rostos de Marcos e Bruna desapareceram instantaneamente, substituídos por um pavor crescente e uma palidez que denunciava a culpa. Eles se entreolhavam, o terror refletido em seus olhos. Arthur, o jovem CEO, assistia a tudo paralisado, em choque, a verdade nua e crua de sua empresa sendo desvendada diante de seus olhos, desmascarando a ilusão de sucesso por trás de uma fachada de crueldade. O peso da revelação era esmagador, e o silêncio na sala era a única testemunha da implosão que ali começava. A última gravação reproduzida no telão mostrava, em detalhes perturbadores, Bruna agredindo Olívia, o tapa ecoando novamente na memória de todos. Ao final do vídeo, Dona Clara se levantou lentamente, sua estatura parecendo ainda maior naquele momento. Seus olhos negros e penetrantes se fixaram em Marcos e Bruna, transmitindo uma reprovação que falava mais alto do que qualquer grito. Por fim, seu olhar pousou em Arthur, carregado de uma mistura complexa de desapontamento e amor incondicional. Esta empresa, começou Dona Clara, sua voz firme e calma, ressoando com a autoridade de quem não precisava provar nada, foi construída sobre pilares sólidos de respeito mútuo, integridade e dignidade humana, não sobre intimidação covarde, exploração disfarçada e desprezo por aqueles que a mantêm funcionando. Ela fez uma breve pausa, permitindo que suas palavras se assentassem. O que vocês acabaram de ver é o resultado direto do que acontece quando a ganância desmedida e a indiferença arrogante tomam o lugar da humanidade, da ética e do simples bom senso. Marcos e Bruna, pálidos e trêmulos, tentaram balbuciar desculpas esfarrapadas, mas as palavras lhes faltavam, presas na garganta pela vergonha e pelo pavor. Arthur, em um choque profundo, mal conseguia processar a dimensão do que estava acontecendo. Ele apenas observava sua mãe, a verdadeira força daquele império. Dona Clara, então, virou-se para a porta da sala de reuniões, seu gesto final carregado de simbolismo. Marcos e Bruna, suas demissões são imediatas e irrevogáveis. Seus atos não serão tolerados nesta empresa. Seus olhos voltaram para Arthur, com uma expressão mais suave, mas ainda carregada de seriedade. Arthur, precisamos conversar muito seriamente sobre o futuro desta empresa. Ela não é apenas um negócio, uma soma de lucros e prejuízos. Ela é, acima de tudo, um lar, um ambiente digno para cada pessoa que aqui trabalha, desde o mais alto executivo até o mais dedicado funcionário de serviços gerais. A sala, antes palco da humilhação, ficou em um silêncio absoluto, reverente. A lenda havia retornado, não para reclamar seu trono, mas para restaurar a alma de sua criação. A história de Dona Clara e da Futuro Tech nos presenteia com uma lição profunda e atemporal. O verdadeiro valor de uma empresa, sua resiliência e seu legado duradouro não residem meramente em seus balanços financeiros ou em seus lucros estratosféricos, mas fundamentalmente na dignidade e no bem-estar de cada um de seus funcionários. Ela nos mostra, com uma clareza cristalina, que a arrogância desmedida e o abuso sistemático de poder têm o potencial corrosivo de destruir até mesmo a fundação mais sólida, desintegrando a confiança e a moral de um ambiente de trabalho. No entanto, a narrativa também oferece uma mensagem de esperança e empoderamento. A justiça, quando buscada com resiliência inabalável, inteligência estratégica e uma coragem silenciosa, sempre e invariavelmente, encontra seu caminho para prevalecer.
É um lembrete vívido e urgente de que a empatia genuína, o respeito incondicional e a compaixão humana são e devem ser os pilares inegociáveis para a construção de qualquer ambiente de trabalho saudável e próspero. A verdadeira liderança, ensina-nos Dona Clara, não se mede pela extensão do poder que se exerce sobre os outros, mas sim pela capacidade intrínseca de elevar, proteger e inspirar a todos, independentemente de sua posição hierárquica. É uma reflexão sobre a importância de nunca perder de vista a humanidade no cerne de qualquer empreendimento. Se essa história tocou seu coração, como tocou o nosso, e fez você refletir sobre a importância da dignidade e do respeito, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem poderosa. E para mais histórias reais, emocionantes e inspiradoras como essa, inscreva-se em nosso canal e faça parte da nossa comunidade.